Como fazer uma tábua de corte de carne e frios. Fala galera, estamos de volta e o passo a passo de hoje é de mais uma fabricação aí de uma tábua de corte de carne e frios. Já peguei ali o pedaço de madeira que eu já tinha deixado ali no tamanho ideal, né? 60 centímetros por 34 de largura por 6 centímetros de espessura. Tinha até sobrado um pouco de resina, eu já tive ali selando algumas partes aí, porque essa peça aí a gente vai estar utilizando a resina epóxi. Tem uma fissura aí nessa tábua, essa parte mais escura aí é onde a gente vai estar aplicando aí a resina epóxi e colocando aí essas cápsulas defragadas aí para dar uma beleza a mais nessa peça. Lembrando que toda peça que eu fabrico aqui é a pedido do cliente, viu galera? São peças aí a pedido, feito de acordo aí com o cliente pede pra gente tá fazendo. E depois de aplicar a resina, espalhe por toda a superfície ali, né? E com um maçarico, galera, um maçariquinho, a gente retira todas as bolhas que fica ali, ó, que a madeira vai respirando, mesmo assim selada, não deixe de dar algumas bolinhas. E com o maçarico você retira toda a bolha. Veja aí como ficou a peça depois de aplicada a resina. E no outro dia, galera, volto pro lixamento, retiro todo o excesso ali da resina com a lixa, né? Com a lixadeira, retiro todo o excesso. E vamos para a primeira etapa de lixamento, finalizando aí até numa lixa 280. A primeira etapa de lixamento. Próxima etapa aí é a personalização. A gente vai estar personalizando essa peça. E eu já imprimo ali o nome ali com a haste desejada. E enquanto seca eu faço ali o reforço do pegador, utilizando ali uma barra roscada. E já faço o furo ali do pegador. O pegador vai ser nessa parte inferior ali. E com uma broca de 35 mm, com a furadeira da Bosch, eu faço ali a parte do pegador. São somente 3 furos aí, é o necessário para estar fazendo o pegador. O entalhe, galera, a parte do entalhe eu faço aí com essa tupia com a fresa de rasgo em V. Uma fresa de rasgo em V, faço a primeira etapa do entalhe aí. E veja aí como já ficou a parte do entalhe. Retiro toda o papel ali, a sobra de papel, e vou para a parte da pintura. A pintura utiliza essa tinta aí, tinta de tecido, galera. Eu gosto de estar utilizando essa tinta de tecido, pois ela é mais resistente que as outras tintas. Vou estar aí quebrando todas as quinas aí dessa peça. É importante você quebrar essas quinas da peça aí, galera, pois fica muito afiada, a madeira lixada aí fica afiada. Então é importante você fazer a quebra dessas quinas. O suco com a fresa de rasgo U, eu faço aí a parte do suco. O suco são aquelas canaletas, galera, que não vai estar deixando aí escorrer o litro, a gordura que seja aí pela beirada aí da tábua. Então é importante fazer esse suco. A fresa que eu estou utilizando é de 10 mm e a profundidade aí é cerca de 7 mm de profundidade. Aí a gente faz por toda a lateral da tábua, deixando aí de fora somente o pegador aí, ó. Por toda a lateral, para não estar escorrendo aí também no pegador. É importante você fazer o contorno aí nessa parte aí do pegador. E veja aí como ficou a peça depois dela feita aí a parte do suco. Veja aí como ficou. Seguimos no processo de fabricação, o lixamento final, galera. Aí eu lixo até numa 1200. Foi utilizado uma resina. Eu gosto de estar lixando aí até numa 1200 aí, é o necessário aí para estar dando um acabamento aí no óleo mineral e na cera de abelha, né? Depois de eu aplicar o óleo mineral, eu faço o polimento aí com uma cera de abelha aí. Mas é importante você seguir o processo de lixamento aí certinho, né? Não pular etapas para não vir deixar riscos aí nessa peça aí. Então começa aí do lixa 60 desde o início lá até numa 1200 aí, para ficar um acabamento bacana. A última etapa aí é no óleo mineral, dou de 2 a 3 de mão, para aí sim tá fazendo aí o polimento com a cera de abelha. E veja aí como ficou nossa peça, né? A peça já hidratada com óleo mineral. E se você gostou, já curte, comenta, compartilha e segue a gente aí para estar acompanhando sempre aí uma invenção de moda, uma novidade aí, um passo a passo e uma novidade. Tá? Trem bom é coisa boa. Valeu, galera.